tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou terapeuta sistêmica e mais uma vez eu estou aqui com vocês para dar um recadinho para quem? Para os jovens. Quem são os jovens? Os jovens são o futuro do nosso mundo, nosso futuro, o futuro das famílias, não é? Então, olha só, tomar os pais no coração. O que é tomar os pais no coração, Ana? É internalizar os pais aqui dentro. Porque a partir daí, seus pais nunca morrem. O pai e a mãe sempre estarão dentro de você, internalizados. Bert Helling. Eu tenho que reverenciar Bert Helling. É graças a ele que eu estou aqui hoje falando com vocês. Fernando de Freitas, meu grande mestre, né? E o Bert, ele fala o que sobre os pais? Ele diz assim: agora me vem lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. O que o Bert quer dizer com isso? Ele quer dizer que até que ele tenha reverenciado seu pai, a sua mãe, tomado seus pais no coração, ele encontrava-se vazio. Vazio por quê? Porque ele não ainda tinha agradecido realmente seus pais e tomado-os como seres comuns que são. Olha só, quem de vocês é filho ou filha? Que descoberta fantástica! Todos somos filhos de alguém, né? Não tem ninguém aqui que seja filho de chocadeira, não é mesmo? Todos têm um pai e uma mãe. E nós temos o quê? Que respeitar a todos como sendo filhos de alguém, como sendo preciosidade de alguém. Pais também são gente. Quantas vezes você olhou para os seus pais como se fosse um super-homem, a super-mulher, aquela que fazia tudo, que conseguia tudo? Eu olhei muitas vezes para os meus pais como super. E quando eu descobri que eles eram pessoas normais como eu tive até algumas decepções. Até que eu fui buscar o quê? O autoconhecimento e notar que os defeitos deles também têm que ser reverenciados e respeitados. A partir do momento que eu respeito meu pai e minha mãe como seres comuns que são, assim como eu, cheia de defeitos, cheia de qualidades e que as qualidades superam os defeitos, eu internalizo meu pai e a minha mãe no meu peito e reverencio quem eles foram, quem eles são e o que eles fizeram por mim. Eu entendo que tudo que eles fizeram por mim foi o suficiente. Eles fizeram o melhor que podiam, da maneira que eles podiam. Se os pais fossem perfeitos, se a mãe fosse a ideal, não seríamos capazes de viver. Não teríamos a força para viver. Somos capazes de viver porque os nossos pais têm falhas. Bert Helling. Novamente ele coloca aí que nós temos que olhar para os nossos pais como pessoas comuns, que são passivos de erro e entender que tudo que eles fazem é o melhor que eles podem por nós. Qual o nível do limite do não para você? O que é limite para você? Você é capaz de dizer não? Você é capaz de dizer eu não quero isso para mim e manter isso? Se pergunte aí, eu sou capaz de dizer não para alguém? Eu sou capaz de colocar limite no outro? Steve Jobs, quem não conhece, não é? Vocês devem ter vários aparelhos aí em casa, que foi desenvolvido por ele, pela empresa que ele fundou. Em determinado momento da vida dele, vocês sabem que ele fundou a Apple, e num determinado momento da carreira dele, onde ele estava assim muito bem, a empresa despontando no mercado, uma das maiores dos Estados Unidos, aconteceu o quê? Os investidores
e a empresa quiseram fazer o quê? Afastar ele do cargo, porque achavam que ele era muito avançado, ele queria as coisas muito rápido e não esperava, né? Ele era muito avançado, então que ele tinha que esperar um pouquinho e um pouco mais devagar. E aí o que aconteceu? Afastaram ele do cargo. No que afastaram ele do cargo, ele, né, não estava à frente da empresa, a empresa fez o quê? Tirou de lado o fundador, não respeitou a hierarquia. Quando eles perceberam que a empresa estava em dificuldades e que se eles não trouxessem de volta à frente da empresa o fundador, né, Steve Jobs, o que aconteceria com a empresa? A empresa viria a falir. Então eles restituem o cargo a Steve Jobs. E aí a empresa acontece o quê? Começa a crescer novamente no mercado. Isso se chama hierarquia, é reverenciar quem veio primeiro. Então, quando nós reverenciamos nossos pais e colocamos os nossos pais como pais maiores que nós, que perto dos nossos pais somos menores, e reverenciarmos a sua força, o seu conhecimento e respeitarmos isso, o lugar do pai, nós temos o quê? Sucesso na vida. Nós temos que respeitar quem veio primeiro. E nossos pais vieram primeiro. Então, quando eu respeito meu pai, automaticamente eu tenho sucesso na vida. Outro exemplo bacana, não vou dar spoiler, tá? Mas outro exemplo bacana foi o filme do Freddie Mercury, que vocês já devem ter assistido, alguns ainda vão assistir. Mas num determinado momento da vida dele, quando ele vai sair de casa, porque ele já tem a banda dele, né? O pai dele fala para ele assim, meu filho, isso não vai te levar a nada. O que nós temos mesmo que ter é sabermos que temos que fazer o bem, pensarmos o bem, sermos bons para os outros, né? Que ele seguia lá a religião dele. Aí o Fred vira para ele e diz assim, pensando assim, você conseguiu isso para nossa família? Porque a família dele era uma família humilde, né? Então ele na verdade, ele menosprezou o que o pai dele havia conseguido até então, sendo como era. E nessa menosprezação que ele teve com o pai, ele foi buscar os objetivos dele, ele teve muitos problemas, e esses problemas foram, né, ele se envolveu com drogas, ele contraiu o vírus da AIDS, e ele estava assim muito mal num certo momento da vida dele, e quando ele vai para a Inglaterra, está para ir para a Inglaterra para gravar o show beneficente para a África, que ele vai fazer isso de graça com a banda, né, junto com outros tantos cantores da época, ele passa na casa dele. Ele passa na casa dele e nesse momento ele reverencia o pai. E ele fala assim, pai, hoje eu entendi o que você queria me dizer, que eu tenho que ser bom para o outro, que eu tenho que fazer coisas boas. E eu estou indo fazer algo muito bom, eu estou indo gravar um show que vai ser beneficente para a África. E nesse momento, na verdade, ele se reconcilia com o pai, né? Que é exatamente isso que a visão sistêmica nos traz. Quando nós entramos em concordância com os relacionamentos e melhora os relacionamentos, a nossa vida flui. E a partir dali, Fred Mercury fez o quê? Explodiu mais ainda na sua carreira. Então, nós vemos aí o quanto é importante, segundo a visão sistêmica, estar bem com os pais. Os pais são a cara do nosso sucesso. Olha só, ninguém nasce pronto e grande, todos precisam fazer escolhas e aprender. É um processo. E qual você deseja? Qual caminho você tomará? O asfaltado ou o esburacado? A Amazon, ela foi criada em 1994 numa garagem. O Google em 1996 numa garagem. A Apple em 1976 numa garagem. A Hewlett Packard, que hoje é responsável por grandes movimentações de bancos na nuvem, né? Várias organizações aí hoje trabalham com eles através da utilização das nuvens, né?
A Disney, em 1923, numa garagem. A Harley Davidson, em 1903, numa garagem. A Ford Motor Company, em 1903, numa garagem. A Honda, em 1948, também numa garagem. Nunca desista, pois ninguém nasce grande. Você, jovem, não nasceu sabendo tudo, não nasceu grande, você nasceu pequeno e foi crescendo, e você pode crescer muito mais. Basta você querer saber que caminho você quer tomar. Qual é esse caminho? É esse. Você prefere ir pela rua asfaltada, porque Deus lhe deu livre-arbítrio como você utiliza é sua responsabilidade. Se você escolher o caminho asfaltado, ele nem sempre vai ser muito fácil, mas ele é o correto. Agora, se você escolhe a vida fácil, ela tem muitos percalços, ela tem dificuldades e talvez você não consiga retornar para o caminho correto. Então, qual o caminho que você escolhe para você? Por onde você quer trilhar? Onde você quer chegar? Jovens sem limites. Quantos jovens você vê por aí que não têm limites? Quanto mais os pais dão, mais eles querem comidas diferentes e comidas que nem sempre fazem bem para eles. Eles querem comprar muito e não se preocupam se o pai tem ou não dinheiro para pagar. Ele não se preocupa se o pai realmente pode bancar tudo aquilo, se a mãe, em alguns momentos, para satisfazer as suas vontades, deixa de comprar um sapato para trabalhar. Ela deixa, às vezes, as suas vontades para satisfazer as vontades do filho. Quantas vezes você agradeceu aos seus pais pelo que eles fazem para você? Quantas vezes você olhou nos olhos e disse assim: papai, mamãe, muito obrigada por tudo que vocês me proporcionam. Na verdade, estão me proporcionando demais. Eu preciso apenas do necessário. Bebida. Quantos jovens estão aí envolvidos com bebida? Não tem limite. Não querem ter limites, né? E, no entanto, olha só, os limites nos protegem. Limite de velocidade. Se eu pegar o meu carro aqui hoje e ir até São Paulo e eu não respeitar as regras de segurança, de trânsito, não respeitar a velocidade, eu chego lá em segurança? Provavelmente não. Se eu pegar e ficar a 160 por hora na pista com a minha família dentro, ou eu mato a minha família, ou eu mato uma outra família, não é? As regras estão aí para serem obedecidas, seguidas. Leis de trânsito são seguidas. O limite é 110 por hora. Eu preciso andar dentro desse limite e olhar, respeitar o outro, porque aí eu chego no meu destino em segurança. Os pais estão a todo momento dando-nos limites. Você não deve isso, você não deve aquilo. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conversa. Olha onde você vai, me avise onde está e que horas vai chegar. O pai faz isso pensando na sua segurança, no seu bem-estar. E muitas vezes você não aceita. Muitas vezes você bate de frente com ele. Por quê? Por rebeldia. Porque muitas vezes você se coloca sendo melhor do que o seu pai. Quando você se coloca numa posição de ser melhor que os pais, você se enfraquece e você comete besteiras, né? Coisas que você não deveria fazer. Você deveria confiar um pouco mais na educação que seus pais estão lhe dando. Nada muda se você não mudar. Eu estou numa família e essa família me fala o que eu devo fazer, me protege, cuida de mim. Mas eu sou rebelde, eu não quero. Só que se eu mudar para algo melhor, tudo à minha volta muda também. Basta que eu dê um passo. Por quê? Porque quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se ajustar às nossas mudanças. A partir do momento que você muda, por que você mudar? Porque ninguém consegue mudar o outro. O outro só muda a partir da sua mudança. Quando você muda, quando você melhora, o seu relacionamento com os outros melhora também. Então você vai esperar até quando para você mudar o seu jeito? Para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa mais compreensiva, ouvir mais e falar menos,
Quais comportamentos são positivos e negativos? Eu devo ficar jogando videogame o tempo todo e não estudar? Eu devo ficar no computador o tempo todo e não estudar? Eu devo ir para o celular, colocar o fone de ouvido e fazer de conta que eu não estou ouvindo os outros enquanto eles falam comigo? Ou eu devo me relacionar bem com as pessoas que estão à minha volta? Se eu começar a colocar limite no meu celular, no que eu faço, no tempo em que eu fico sozinho, ficar menos sozinho e ficar um pouco mais com a minha família interagindo, com certeza eu vou conhecê-los melhor. Só que os nossos jovens de hoje, para fugir, eles colocam o fone de ouvido e ficam presos em seu mundo. Até quando você vai ficar preso no seu mundo e não interagir com os outros que estão à sua volta? Qual é a minha marca? Padrão de funcionamento. Como é que eu funciono? Como é que eu atuo no meu meio? Eu sou calmo, eu sou nervoso, eu sou agressivo, eu sou passivo, eu sou explosivo, eu grito demais, sou dominador, sou autoritário, sou medroso, estou sempre presente ou eu sou uma pessoa ausente? Faça uma reflexão aí. Em qual estágio você está e quantos deles? Em como você poderia estar? Vocês já viram o papel da mãe? O papel da mãe, do pai e da mãe é o quê? Desfazer o ninho. Vocês já viram a águia na natureza? O que a águia faz com o filhote quando ele ganha penas? Quando ele é capaz de voar e ele fica lá na beiradinha, ele olha e ele não sai do ninho. Ele tem medo de voar. O que a mamãe águia faz com ele? Ela, sem dó nem piedade, ela faz o quê? Empurra. E ele, quando está na queda, ele automaticamente abre as asas e começa a planar e a voar. Se ela perceber que ele não vai conseguir, ela dá um voo rasante e o apanha de volta, como vocês estão vendo ali. Ela o apanha de volta e leva de volta, mas ela torna a empurrá-lo. Por quê? Porque ele precisa aprender a voar. Pela sobrevivência dele, ele tem que aprender a voar. E nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a terem autonomia, a irem para a vida sem precisar de nós. Quanto mais nos tornarmos desnecessários para os nossos filhos, mais força eles têm para a vida. Porque se nós ficarmos protegendo, um dia nós vamos embora. E como ficará os nossos filhos sem a nossa proteção, se nós não os ensinarmos a voar sozinhos?